vocês sabem, esse Ciclo Aberto ao ESAP é um projeto de extensão universitária, um trabalho voluntário de toda a equipe organizadora, devidamente registrado, não é? No Senex, que é o Centro de Extensão aqui da Escola de Engenharia da UFMG, ligado à Pró-Reitoria de Extensão. É uma iniciativa do DESA, o departamento do qual eu faço parte, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Contamos com parceria de duas importantes organizações não governamentais que participam aí há muitos anos da área de meio ambiente e de saneamento, a GDS e a Catalisa. E o meu nome é Eduardo Coutinho, professor então do DESA. O propósito dessa nossa série de encontros tem como ideia, não é, propiciar esse espaço aqui aberto à sociedade em geral, para abordar e difundir a temática da ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a diferentes contextos em cenários cada vez mais incertos e complexos no Brasil e no mundo, como por meio da apresentação e discussão de casos práticos e publicações selecionadas. A equipe responsável conta com o professor Fábio Bianchetti, do Cefet Minas, o professor Lindomar Gonçalves, da Unifei, Federal de Itajubá, campus Itabira, o Marcelo Cardoso, professor colega nosso aqui na UFMG, do Departamento de Engenharia Química, diversas alunas e alunos de graduação e principalmente da pós-graduação. As duas instituições, não é, que eu acabei de comentar, a Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, sempre presente aqui na figura do Nelson Pedroso, que é o presidente da instituição, a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, e eu como coordenação, não é, na coordenação desse projeto. Destacamos o nosso e-mail de contato, para quem desejar, a qualquer momento. E vale resgatar, então, que no nosso encontro do mês passado, ocorrido em 17 de novembro, tivemos como convidado, como palestrante, o professor Marcelo Araújo, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ele partilhou um pouco da sua experiência de cerca de 20 anos com economia circular, sobre esse tema, aplicação de um modelo para economia circular no Brasil. Contamos com a Larissa Couto como comentarista, que pesquisadora do nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, e a minha moderação. Vale a pena destacar, não é, que na terceira quarta-feira de cada mês, a gente está sempre reunido a partir das 19 horas. Aproveito antecipar, a todos os presentes, nós já estamos organizando uma programação muito especial para o primeiro semestre do ano de 2022. Portanto, já temos a confirmação de diversos convidados, diversos palestrantes. Vamos nos encontrar novamente no dia 19 de janeiro, tendo como convidado o professor Thales Maia, aqui do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, e ele vai nos trazer um tema bastante atual, não é? Geração de energia utilizando biomassa e emissão negativa de carbono. Finalmente, trazemos então o tema amplamente divulgado para a noite de hoje, avaliação de ciclo de vida, a ACV, aplicada à indústria e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, com a nossa convidada, Karina Cubas do Amaral, uma profissional da área do meio ambiente. Depois, quando eu passar a palavra, Karina, você fique à vontade de se apresentar. Agradecemos novamente aqui a sua disponibilidade, né, de estar partilhando um pouco da tua experiência conosco. Karina, do Instituto I17 e do Programa para Energia no Brasil, brasileiro. Também vamos contar, né, com o Lindomar Gonçalves, professor da Unifei Campus Itabira, que integra aqui a nossa equipe organizadora como comentarista. Então, também agradecemos aí a disponibilidade sua, Lindomar. E vamos apresentar brevemente a dinâmica do encontro para quem está vindo pela primeira vez, não é? Estamos nesse momento de breve abertura, dando as boas-vindas a todos, a todas. A gente vai iniciar daqui a pouco a palestra da Karina. Teremos aí o tema central já anunciado. Essa primeira parte do encontro é toda gravada e vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Na sequência, então, Karina vai
fazer a palestra dela de 30 a 40 minutos, aproximadamente. O Lindomar Gonçalves, como nosso convidado comentarista, em torno de 10 minutos, destacando alguns pontos importantes. Nesse momento, nós vamos encerrar a gravação e vamos iniciar a segunda parte, que é muito importante do encontro, procurando aí propiciar um espaço de debate, de discussão, com a ampla do público, a interação. E no final, eu vou buscar fazer uma breve síntese e fechamento do encontro. Novamente, vocês me conhecem, a maioria, eu venho usando essa letra do alfabeto grego, que é comumente utilizada como símbolo do infinito, para destacar um convite, um convite muito importante, que é o exercício da concentração, da plena atenção. A gente tem os nossos pensamentos, ora voltados para o passado, ora para o futuro, e é realmente um desafio muito grande a gente estar aqui, no aqui e no agora, presente, com qualidade. Então, esse é o convite que faço a cada um de nós. Finalizo esse momento de abertura do nosso encontro. Eu vou terminar o compartilhamento da tela e vou passar a palavra para a Karina, nossa convidada. Karina, seja muito bem-vinda. Você pode iniciar o compartilhamento da sua tela e iniciar a tua palestra. Ok. Bom. Estamos Boa noite. visualizando. Então, tá ok? Tá. Tudo ok. Boa noite. Eu agradeço o convite, agradeço imensamente, Eduardo, o convite, nessa oportunidade de a gente estar discutindo, acho que um tema tão atual, tão relevante, né, Então, assim, igual você falou, e que desperta um grande interesse, né? Então, eu acho que é uma honra, né, estar aqui discutindo esse assunto com vocês. Eu vou me apresentar brevemente, né? Eu sou engenheira ambiental e química ambiental. Eu fiz doutorado e pós-doutorado no Departamento de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente na UFPR, com o tema de avaliação de ciclo de vida, mais aplicado para tratamento de esgoto, com a parceria com a Sanepar, né? Até teve uma contribuição do INCT. E depois, né, eu defendi meu doutorado em 2018, e eu tenho trabalhado com ACV com diferentes temáticas ligadas a resíduos e indústria, né? Atualmente eu estou no Instituto ID17, que é uma ONG, e no Programa de Energia para o Brasil, né, que é o BEP, que é realizado em parceria com o governo do Reino Unido, né, através do Instituto Adam Smith. E o grande desafio, né, é justamente do programa é mostrar essa liderança global no uso inovador de energias renováveis. Eu fiquei muito feliz de ver que o próximo tema, eu vou estar participando com certeza, tem um link com o meu, né, então de geração de energia através de biomassa. Então eu acho que foi uma coincidência, não sei se coincidência, mas foi feliz, né, ter a minha palestra e depois, né, a palestra do mês, acho que é em janeiro, né, que você apresentou, do Thales. Então, eu acho que vai ser uma transição bem legal. Então, esse programa de energia é realizado, né, como eu falei, em parceria com o governo do Brasil, né? Então, a gente está em contato com diversos ministérios de Minas e Energia, Agência de Pesquisa Energética, tem o apoio da Embrapa. Então, são várias instituições governamentais e privada também, que a gente fez parceria com várias indústrias e também fazendas, pecuárias, para tentar ter dados primários, porque o grande objetivo era quantificar tanto os benefícios ambientais quanto o potencial de geração de energia, né? Porque o foco é o Waste to Energy do Programa de Energia para o Brasil, né? Então, pelo menos no braço que eu trabalho. Então, a gente e o grande objetivo é justamente trabalhar com políticas públicas que incentivem, né, isso. Tá? Então, e contextualizando um pouco o assunto, né? Então, em 2020, né, agora a gente viu um aumento de 23% no volume de biogás, na utilização de volume de biogás, e 22% na quantidade de plantas em operação. Né? Então, isso dá uma geração de 1,8 bilhões de metros cúbicos de biogás, né, que é aproveitado, mas um bracinho do BEP trabalhou para quantificar o potencial de geração de biogás, e isso dá 10,9 bilhões de metros cúbicos a curto prazo. Então, a gente vê uma grande oportunidade, uma grande... deixa eu desligar a câmera aqui para a internet não oscilar. Então, assim, o grande objetivo, né, meu no programa foi justamente quantificar esses benefícios ambientais através de dados reais, primários, né, pela parceria com empreendimentos
Eu comentei. E a gente escolheu, né, a técnica de avaliação de ciclo de vida para fazer essa quantificação de benefícios ambientais. Então, com relação ao tema de hoje, né, a gente tem um caso real de biogás para destinação de RSU, nesse primeiro ano que a gente trabalhou, né, a gente está trabalhando com outras, não só com biogás, mas agora no ano 2, a gente pode até depois, se for de interesse, em março a gente já está finalizando, só que eu não pude trazer esses valores que a gente ainda não teve o ok, né, dos parceiros com relação à validação dos dados e o termo de divulgação dos dados, né? Então, eu estou apresentando esses casos de biogás, mas agora a gente já está finalizando a CV também de casos de gasificação de resíduo sólido urbano, incineração e combustão, ou seja, as térmicas, né? E estamos em parceria para fazer o coprocessamento de RSU também, de ter os dados, né, para fazer a CV de coprocessamento. Então, esse ano 1 do BEP foi bem focado no biogás, né? E o ano 2, que a gente trabalhou, que está finalizando agora, a gente focou mais no uso térmico, né, de destinação térmica de RSU. Então, a gente escolheu essa técnica de avaliação de ciclo de vida justamente porque ela trabalha com uma fronteira expandida, né, que a gente fala. Então, assim, não é só os impactos ambientais de portão a portão, né, o quanto de impacto que está emitindo ali na planta, né, e o quanto que deixa de emitir quando se utiliza o biogás. Então, expandindo a fronteira, trazendo essa visão de avaliação de ciclo de vida, a gente conseguiu incluir impactos, por exemplo, do consumo de energia da planta, de insumos dos processos, né? O quanto, por exemplo, a planta usa um polímero, né? Qual que é o impacto ambiental para se produzir aquele polímero, né? Qual é o impacto ambiental do consumo de energia da planta? E também, né, o túmulo que a gente chama. Então, desde o berço, que seria todos esses consumos, o impacto ambiental dos consumos, e quanto o túmulo, que é a destinação, né? Então, a planta gerou um digestato, né? Qual que é o impacto ambiental ao aplicar o digestato no solo? E a gente também incluiu os impactos evitados, né? Porque ao, por exemplo, utilizar o fertilizante como o digestato como um biofertilizante, você deixou ele produzir um fertilizante mineral, né? Então a gente considerou que tem ali, por exemplo, para produzir 1 tonelada de um fertilizante mineral nitrogenado, né, ureia, você emite 6 toneladas de CO2 equivalente, né? No Brasil, para produzir 1 kWh de energia, né, você emite 0,13 kg de CO2 equivalente. Mesma coisa o diesel, né? Para produzir o diesel, 1 litro de diesel, é emitido 3 quilos de CO2 equivalente. Então, o interessante de aplicar essa técnica de avaliação de ciclo de vida é justamente você conseguir quantificar esses impactos de todos os consumos que se tem no processo e a destinação dos subprodutos ou resíduo, né? E a avaliação de ciclo de vida, ela possui, né, 3 grandes fases, né, que a definição do objetivo, né, o que você quer com essa avaliação de ciclo de vida, né? Você quer comparar produtos, né? A avaliação de ciclo de vida, só a título de curiosidade, ela começou lá nos anos 60 e o primeiro estudo que se conhece, que aplicou a CV, foi uma CV comparativa, foi a Coca-Cola, né? Ela queria saber, por exemplo, qual embalagem que causava mais impacto, o vidro ou o plástico, né? E aquela época deu que o plástico era ambientalmente melhor. Só que hoje já tem, a Coca-Cola já fez a CV até de uma embalagem que eu não vi ainda aqui em Curitiba, que é o plástico retornável, né? Um plástico mais duro, e diz que essa é a embalagem melhor mesmo. Então, então, né, qual que é o objetivo que você quer? Você quer comparar produto ou você quer saber qual etapa do teu processo, né? Ou você quer fazer de um produto só, mas saber qual é a etapa mais impactante do teu processo, né? Então, é aqui nessa fase que você define. E qual que é o escopo, né? Qual que é, o que você está considerando dentro do limite do sistema? Eu vou explicar mais para frente isso também. Né? E daí depois é a análise de inventário. Dentro da análise de inventário, que tem a fase de coleta de dados, que é a fase que exige mais trabalho numa CV, assim, e aqui que a gente se preocupa muito com a qualidade dos dados, né? Então, você tem dados de um ano, você tem dado de um mês, dos últimos 10 anos, né? Uma média, você conseguiu pegar sazonalidades, né? Ou você vai trabalhar, por exemplo, com um banco de dados, que é o que a gente tem que fazer muito em ACV, porque como você está pegando os processos a montante e a jusante, né, da tua indústria, né, do processo principal, às vezes você não tem, por exemplo, aqui o fertilizante. Eu não fui numa fábrica de fertilizante e levantei as entradas e saídas, né? A gente trabalhou com um banco de dados.
E hoje já se tem aqui um banco de dados até brasileiro, que é o SICB Brasil, né, que antes a gente trabalhava muito com EcoInvent, bancos de dados europeus, que não trazem a realidade de processos brasileiros, né? Então, por exemplo, a gente usa o transporte, né, o banco de dados do impacto de transporte, né, por exemplo, você vai transportar um produto da indústria que fabricou até, né, a indústria utilizadora, né, para pegar o impacto de desgaste de pneu, consumo de combustível, emissões, troca de óleo, tudo isso entra na CV. A gente utiliza um banco de dados europeu, que às vezes não é a realidade de um caminhão aqui no Brasil, né? Então já está em elaboração, junto com o IBIT, né, a elaboração de um banco de dados brasileiro. Já tem muito produto lá que a gente já consegue usar. Toda a energia, todo o mix de energia, né, quando eu falo consumo de energia, já vem de um banco de dados brasileiro, já é a realidade brasileira, né? Que é uma energia mais limpa. E daí, depois que a gente faz esse inventário, que a gente parte para a avaliação do impacto, né? Que é justamente transformar todos esses dados de entradas e saídas, que é o inventário, na avaliação do impacto, né? Aqui eu vou apresentar esses 3 cases, né, da CV ligado a RSU e indústria, e para isso eu utilizei um banco de dados primário, né? Então a gente foi nas indústrias, coletou as entradas e saídas, mas para aquilo que eu falei, para os processos a montante, né, e produtos substituídos, a gente utilizou o banco de dados da EcoInvent, tá? Mais que nesse banco de dados já tem o mix de energia Brasil. A gente utilizou um software em ACV que é o CIMAPRO, tá? Que o Instituto Adam Smith fez a aquisição do software, né? E dentro da CV existem diferentes métodos de avaliação, né? Você pode trabalhar com um indicador único, por exemplo, aquecimento global. Só vou fazer avaliação do aquecimento global, que a gente chama de pegada de carbono, né? Daí a gente pode usar, por exemplo, o IPCC, né? A gente escolheu o RESP porque o aquecimento global dentro do RESP utiliza os fatores de caracterização de IPCC e ele possui 18 categorias de impacto, né, de avaliação de ciclo de vida. A gente seleciona dessas 18 em função das substâncias que estavam sendo emitidas no processo, a gente selecionou 6 para fazer a avaliação desses impactos, essas categorias de impacto, né? Aquecimento global, que aqui no aquecimento global a gente pega, por exemplo, metano, óxido nitroso, né, CO2 fóssil, destruição do ozônio estratosférico, né, que daí pega muito a questão do CFC, o óxido nitroso também entra aqui, formação de ozônio na baixa atmosfera, né, pega muito a questão dos NOx que são emitidos pelos motogeradores, né, acidificação terrestre pela emissão de amônia, dióxido de enxofre, eutrofização de água doce, porque como a gente utilizou o impacto evitado dos fertilizantes, né, então a gente queria ver como que ficaria essa categoria, e ecotoxicidade terrestre pelas emissões de metais, né? Então a gente selecionou essas 6 categorias para avaliar, né, os impactos ambientais. Mas a discussão mesmo, mais a fundo, ficou em cima do aquecimento global, né, que é o que mais interessa mesmo. Então, o primeiro case que eu vou apresentar é da Cocal, né, uma usina sucroenergética que fica localizada em Narandiba, São Paulo. Esse case ele foi bem interessante porque a gente pegou a fase da implantação da usina, né? Então, a gente não fez a CV da usina inteira, né, da produção da cana-de-açúcar, né? A gente fez da geração do resíduo para frente, né, que o foco do BEP é o Waste to Energy. Então, só que agora, depois que a gente fez essa CV, a Cocal também tá levantando para fazer a CV da planta inteira, né? Ela quer fazer da indústria inteira mesmo. Então, aqui, né, a gente pegou. A Cocal hoje ela produz 3 milhões e 500 mil toneladas por ano de cana, né, de açúcar, desculpa, e produz 1 milhão e 810 toneladas por ano de dejeto, de resíduo, desculpa, de torta de filtro, vinhaça, né, e a planta, né, dela, que já está operando, começou a operar já, produz 33 milhões de metros cúbicos por ano de biogás e faz a geração de energia elétrica, né, e ela fala que é o mix. Ela faz tanto geração de energia elétrica, 43%, se não me engano, deixa eu ver aqui. 47% do biogás, desse 33 milhões, é utilizado para gerar energia elétrica e 53% é utilizado para a produção de biometano, né? E o digestato que sobra do processo de biodigestão, ela faz fertirrigação de culturas próxima à Cocal, tanto através de parte sólida, né? Através de caminhão, e também tem motobomba, né? Que fazem essa fertirrigação de toda essa área verde aqui atrás que até está aparecendo nessa foto aérea.
Então, o limite do sistema, né, que a gente considerou para a CV, é a partir da geração do resíduo, né? Então, por exemplo, gerou a vinhaça, a palha e a torta de filtro. Esses 3 resíduos, eles vão para um biodigestor, né? E faz a geração de biogás. Uma parte do biogás é para motogerador, uma parte é para biometano, né? E o digestato, tanto a parte sólida como a líquida, é feita a aplicação agrícola. E daí a gente trabalhou, na verdade, com 4 cenários na Cocal. O primeiro cenário que era até o ano passado, que esses 3 resíduos iam para uma lagoa de armazenamento. A vinhaça ficava 4 dias na lagoa de armazenamento e a torta de filtro ficava 70 dias, né? Então, e ficava emitindo metano, amônia, né? Então a gente fez toda essa simulação de cenário, teve muito apoio da Embrapa para quantificar essas emissões da lagoa de armazenamento, e depois a gente fez o cenário que está operando hoje já na Cocal, que é um biodigestor, utilizando metade, mais ou menos metade para geração de energia elétrica, metade para biometano, e também a gente fez um outro cenário que se todo esse biogás fosse só para geração de energia elétrica e todo o biogás fosse só para geração de biometano e utilizado como combustível em substituição ao diesel em caminhões, que já é a realidade, né, de muitas usinas, né, que produzem biometano. Então, a primeira etapa, né, que é o inventário, a gente trabalhou com dados primários em parceria com a Cocal, então levantou desde a quantidade de resíduo, energia consumida no processo de biodigestão, a caracterização do digestato sólido e líquido, quanto que produz biogás, quanto que produz energia elétrica, biometano, né? Então, a gente fez todo esse inventário, transformou tudo para uma unidade funcional, que a gente chama de CV, que quando a gente quer comparar sistemas é muito importante ter a função, né? Porque quando você vai comparar, a função dos sistemas tem que ser a mesma, né? Então, a nossa unidade funcional foi tratar 1 tonelada de resíduo da Cocal. Então, todo o inventário, né? Todo esse inventário ambiental que a gente fez, tanto para o cenário base, que era o cenário anterior emitindo, quanto para o cenário mix, energia elétrica e biometano, estão em 1 tonelada, ou seja, 1 tonelada entrando no biodigestor e gerando a energia, o biometano, né, e as emissões. Depois que a gente elaborou esse inventário, todas as emissões, né, do inventário do ciclo de vida, que é gigante, né, porque considera tanto os processos a montante quanto a jusante, são unidos, né, em categorias de impacto, para ter um indicador único. Então, todas as substâncias que contribuem para o aquecimento global vão sair em CO2 equivalente, né? Todas as substâncias, né, como amônia ou SO2, que contribuem para a acidificação terrestre, né, que é uma lista bem grande, vão sair em termos de quilo de dióxido de enxofre equivalente, né? Então, toxicidade humana também. Então, todas são unidas, né? A eutrofização da água doce é quilo de fósforo equivalente. Então, são unidas para se ter um indicador comum, tá? E aqui, né, vou apresentar o resultado da avaliação para as 6 categorias de impacto que a gente avaliou, mas como o tempo é curto, né, Eduardo, eu só fiz, né, só coloquei o gráfico de comparação. Então, aqui, né, por exemplo, esse cinza aqui é o 100%, né, e aparece aqui os 3 cenários que a gente trabalhou: energia elétrica, biometano, né, e o mix, né, em amarelo, que é energia elétrica e biometano, em comparação com o cenário base, que é o sem uso do biogás aqui no 100%. Então, dá para ver que o cenário mix, que é o que está tendo hoje na Cocal, minimiza mais de 30%, né? Então, assim, é menos 30%, então é 130%, né, de mitigação. Esse número acho que aparece mais para frente. Então, assim, isso por que é negativo? E até chama a atenção do tema da palestra, né, da próxima palestra. Porque os impactos evitados, ou seja, na Cocal, o digestato tem muito potássio. Então, você deixa de produzir, na hora que você está aplicando como fertilizante, o potássio evitado, né? Então, energia elétrica evitada, diesel evitado, ou seja, os impactos evitados são maiores que os impactos efetivamente ocorridos na planta. Então, né, você tem ali uma pegada negativa. Mesma coisa aconteceu para a depressão do ozônio estratosférico, né? Já, o cenário base já era negativo, né? Aqui menos 100%. Por quê? Porque no cenário base eles também utilizavam, depois que ficava, né, os resíduos na lagoa de armazenamento, também era utilizado como fertilizante. Então, a gente considerou esses impactos também no cenário base, né? Formação de ozônio, ecossistema terrestre, né? A gente observa que a mitigação dos impactos, ou seja, a diminuição dos impactos,
Não é em todas as categorias que ocorre, né, quando você tem um sistema de biodigestão. Por exemplo, na formação de ozônio no ecossistema terrestre, é uma coisa que a gente está discutindo através do BEP, até com a CETESB e com a Biogás. Por quê? Porque você utilizando o biogás para gerar energia elétrica, você tem informação do NOx nos motogeradores. É uma coisa que até São Paulo já está de olho nisso, né? Para você na queima do biogás para gerar energia elétrica é emitido NOx, que é um poluente atmosférico, né, que a gente chama até de um poluente local, né? Então São Paulo já está com NOx saturado, né? Já tem essa preocupação com esse contaminante, então eles já estão de olho, né, no licenciamento de motogeradores, né? Tem empresa que já está tendo que até monitorar o NOx. Então assim, a gente vê que no cenário base, né, não emite tanto NOx, né, quanto no cenário que gera energia elétrica, né? Então, assim, nessa categoria de impacto ocorre uma piora na situação ambiental, né, na avaliação de impacto ambiental. Mesma coisa na certificação terrestre pela emissão de SO2, né, e eutrofização de água doce também. Ecotoxicidade terrestre tem uma mitigação. Então, a gente pode concluir aqui, né, que o biometano, aqui o azulzinho, não tem emissão de NOx, né, tem até uma mitigação, né, porque para a categoria de formação de ozônio, o melhor cenário seria, né, com certeza, transformar o biogás, purificar, né, e transformar para uso como biometano. Tá. E aqui uma discussão somente da categoria de aquecimento global, né, que foi na verdade, o que mais chamou atenção, né, quando a gente apresentou esse resultado para a Cocal. Então, você tem aqui no cenário base uma emissão de 28,82 kg de CO2 equivalente no cenário base, né, lagoa de armazenamento emitindo. No cenário atual, que é biometano e energia elétrica, você tem menos 10,24, ou seja, você tem uma descarbonização de 39 kg de CO2 equivalente para esse cenário. No cenário que é só... Opa! Desculpa. Engraçado que não está passando ali os valores. Vou tentar fazer aqui. Clicando. Tá. Daí, agora foi. No cenário de somente energia elétrica, ou seja, todo o biogás sendo utilizado para geração de energia elétrica, você tem uma mitigação de 37,64, né, uma descarbonização. E o melhor cenário, né, que seria o biometano, você tem uma descarbonização de 46 kg de CO2 equivalente, né? Lembrando que é por tonelada de resíduo da Cocal. Então, cada tonelada de resíduo que é gerenciada indo para o sistema de biodigestão, né? Se todo o biogás fosse utilizado para gerar biometano, utilizado em substituição ao diesel, né? Você tem 46 kg de CO2 por tonelada de resíduo. Né? E a gente vê aquilo que eu falei, né? Que aqui no lado esquerdo, né? Tudo que está do lado esquerdo para o zero são os impactos evitados, são os negativos. Então a gente vê a grande contribuição no cenário atual do fertilizante potássio evitado, né? E da queima evitada de diesel em veículos, né? Menos 6,7 quilos. A gente considerou também o consumo de biometano em veículos, né? Que é esse azulzinho claro aqui, mas nem se compara, né, com o impacto mesmo de queimar um diesel. E aqui, né, um resumo da Cocal, né? Então, você tem assim no cenário mix, que é o cenário atual deles, uma redução de 136% em relação ao cenário base. Isso dá para a Cocal emissões evitadas de 71 mil toneladas de CO2 por ano, se a gente multiplicar, né, pela quantidade de resíduo que ela gera no ano, e equivale ao plantio de 507 mil árvores no ano, né? Então, a gente vê aqui também o cenário elétrico e biometano. Aqui é uma cervejaria que a gente fez em parceria com a Lumen. A Lumen ela é uma empresa de inovação que trabalha justamente com a parte de biogás, geração de energia elétrica, né? E ela fez todo esse projeto e instalação nessa cervejaria, né? Que é a Ambev. E aí aqui tem algumas informações, né? Que a cervejaria gera mais de 11 mil metros cúbicos por dia de efluente, né? O efluente industrial da cervejaria vai hoje para um sistema, sistema WASB, né, de gestão anaeróbia, produz, né, mais de 2.800 metros cúbicos por dia de biogás e gera, né, uma grande quantidade de energia elétrica. E o lodo hoje vai para compostagem, né, o lodo do tratamento vai para um sistema de compostagem industrial e o efluente, né, é lançado em corpo receptor. Então, para a cervejaria, para a cervejaria que a gente fez em parceria com a Calume, a gente considerou também não o processo da cervejaria, da geração de efluente para frente, né? Então, o efluente passa para um
sistema de tratamento anaeróbio, gera biogás, lodo e efluente, né? O efluente vai para um rio, o lodo vai para a compostagem, foi considerado todo o impacto ambiental do lançamento do efluente no rio, do lodo indo para a compostagem, tanto a distância até a compostagem, todo o impacto ambiental, né? E daí o biogás hoje, né, vai para uma turbina, gera energia elétrica, mas também a gente fez o cenário base, que era anterior, né, que é simplesmente queimar esse biogás num flare aberto de baixa eficiência, e também, né, se todo esse biogás fosse utilizado para purificação, upgrade, né, para o sistema, a gente considerou um sistema PSA. Eu vou desligar a câmera, que eu acho que está falhando. E depois compressão e descompressão e utilizado como combustível em substituição ao diesel. Tá? E daí a gente também fez toda a coleta de dados, né, na cervejaria, da quantidade de efluente gerado, consumo de energia, caracterização de efluente para considerar o lodo, né, a caracterização do lodo, né, e a energia elétrica gerada. Então, aqui está a comparação também, né, dos sistemas, né, o sistema sem utilizar o biogás e utilizando para energia elétrica, o laranjadinha, e para biometano, né, e daí comparando as categorias. Assim como na Cocal, né, a depleção do ozônio na estratosférica teve um grande... para uso elétrico, não é todas as categorias que a gente vê melhorias, né? A formação de ozônio no ecossistema terrestre é muito em função do motogerador, né? E a acidificação terrestre também em função da emissão de SO2, né, no motogerador. Né? E aqui, né, focando na categoria de aquecimento global, a gente vê também uma grande mitigação, né, com relação ao cenário base, sem utilizar. No cenário base, a grande contribuição foi as emissões da queima do biogás em flare, né, que a gente considerou um flare aberto de baixa eficiência. A cervejaria hoje, ela não consegue utilizar, pela potência do equipamento, ela não consegue utilizar todo o biogás para gerar energia elétrica, então uma parte ainda é direcionada para o flare, por isso que no cenário de energia elétrica e do biometano tem ainda, né, esse amarelinho que é a queima do biogás em flare, né, mas a gente vê a grande descarbonização, né, do cenário base para o cenário elétrico e para o cenário biometano, né, comparado com a não utilização. E aqui uma comparação, né? Então a gente viu que reduz em mais de 50% em relação ao cenário base, o cenário atual hoje da cervejaria, que é gerando energia elétrica, né? E no biometano, né? Sempre no cenário biometano a gente consegue uma descarbonização, né? Uma redução maior, porque a gente utilizou o diesel, né? Então a gente colocou todos os impactos para produzir o diesel, para queimar o diesel nos veículos, né? Porque a gente considerou também a queima do biometano depois, então é o ciclo de vida inteiro, né? Até o destino. E o outro case que eu vou apresentar é da CS Bioenergia, que fica localizada aqui na região metropolitana de Curitiba. Ela hoje, aqui é uma vista aérea dela, ela faz uma biodigestão CSTR de todo o resíduo sólido que vem do Ceasa, grandes geradores, né? Então ela pega esse resíduo sólido orgânico, né, de grandes geradores e do Ceasa, e também o lodo da estação de tratamento da ET Belém, que é localizada bem aqui do lado dela, né, ET Belém. Então o lodo também vai para a biodigestão na CS Bio, então 800 metros cúbicos por dia de lodo e 85 toneladas por dia de resíduo orgânico. Né? Ela produz hoje 350 megawatt-horas por mês de energia elétrica, né? É injetada na rede da Copel. O digestato, ele vai para compostagem, mas eu conversei com o diretor técnico lá esse final de ano, e hoje eles já instalaram um secador lá. Então, eles estão fazendo a secagem e combustão do digestato e está indo para coprocessamento. Tá? Então, eles estão tentando até vender essas cinzas, né, que sobra da combustão para coprocessamento. Então, a gente considerou, assim, claro, todo o processo de gerar o resíduo não foi considerado, então foi considerado da geração para frente, desde o transporte. Então, eles recebem resíduo urbano até de Santa Catarina. Então, todo o impacto ambiental do transporte, até se chegar na unidade de biodigestão, foi considerada. O nosso cenário base foi o aterro sanitário, que até a gente teve, eu comentei da Kátia, né, Gutierrez e o Matheus. A Kátia, no pós-doutorado dela e no doutorado, ela já tinha trabalhado com modelagem de aterro para a CV, então a gente utilizou esses dados da Kátia e da UFMG para modelar e alimentar o banco de dados que a gente tinha, porque o aterro que tinha, eu comentei, né, da grande dificuldade em CV, a grande
Eu digo que hoje o grande empecilho justamente é a gente conseguir dados nacionais, né, de banco de dados nacionais, porque se a gente pegar um aterro do banco de dados, é um aterro europeu que não vai nada de orgânico, então o aterro não vai gerar quase nada de biogás, é um aterro que o lixiviado passa por tratamentos terciários, o lodo é incinerado, não é a realidade brasileira. Os flares são todos enclausurados, então a gente modelou esse aterro tropicalizado brasileiro, e foi bem interessante, porque agora no ano 2, que a gente está trabalhando mais a fundo com resíduo sólido urbano, a gente conseguiu parceria da ZEG Biogás, que trabalha com aterro, e quando a gente modelou o aterro da ZEG, que até isso que eu falei, a gente está finalizando, né? Se quiser, depois a gente apresenta esses resultados. Bateu muito, muito com os dados que a Kátia e o Matheus tinham levantado com dados de literatura e assim, com relação ao consumo de energia do aterro, geração de biogás, eficiência de flare. Então, bateu muito com os dados da Kátia, esse aterro real que a gente fez a CV, né? Com dados reais. Então, aqui a gente utilizou, né, realmente esses dados secundários. Então, o nosso cenário base foi comparar se uma tonelada de resíduo sólido urbano fosse para um aterro, todo o impacto ambiental de um aterro, né, ao receber uma tonelada de resíduo sólido urbano, e depois indo para um biodigestor, né, passa pelo separador, vai para a compostagem, o biodigestor gera biogás, que passa por um tratamento e vai para um motogerador, né, gera energia elétrica, que esse verdinho é o que está acontecendo hoje, todo o biogás está 100% sendo utilizado para gerar energia elétrica, e um cenário onde o biogás vai para uma purificação, um upgrade, e gera o biometano em substituição ao diesel. Né? E o efluente, né, vai para a ET Belém, que a gente considerou também. Tá? Então, aqui a gente trabalhou com dados primários, né, da CSBio, então levantou as distâncias, né, de quem envia os resíduos para ela, vai caixa de gordura, vai rejeito, né? E daí a gente comparou o cenário base aterro, né, com o cenário biometano e energia elétrica. A energia elétrica não aparece aqui no aquecimento global, que mitigou 100%. Tá? Formação de ozônio no ecossistema terrestre, no cenário energia elétrica, aquilo que eu comentei do NOx, né, que há uma piora nessa categoria de impacto. Tá? E aqui, né, vendo os dados de descarbonização. Então, no cenário base, aqui a gente tem a queima do biogás em flare e fugitiva do aterro. Então, aqui, para resíduo sólido urbano, comparando com aterro, é até injustiça, né? Porque o cenário base emite 926 kg de CO2 equivalente por tonelada de resíduo, né? E o cenário elétrico vai emitir menos 7,65, né? Por que menos? Porque os impactos evitados, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui o cinzinha claro, né? Que é... Ai, cadê? Energia elétrica, fertilizante nitrogenado evitado, né? Aqui a energia elétrica evitada é menos 35, o biometano menos 225, você tem a queima evitada de diesel. Então, esses impactos evitados, né, são maiores que os impactos efetivamente ocorridos, por exemplo, pelo transporte aqui, né? Então, você tem uma mitigação, né, de mais de 1.000 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de resíduo, né, no cenário biometano. Tá? Então, aquilo que eu falei, a redução de 101% em relação ao cenário base, né, em relação ao cenário biometano, 113% em relação ao cenário base. Tá? Emissões evitadas, né, de mais de 28.000 toneladas de CO2 por ano, a CSBio, né, equivale a mais de 200.000 árvores plantadas. Então, agora só algumas considerações finais, né, para a gente ir para o debate. Né? Então, a gente viu uma redução, né, em todos os casos analisados para CO2, né, para descarbonização, cerca de 51% até 161%, né, em relação ao cenário base. Então, eu coloquei aqui que a eficiência nos processos é essencial para reduzir. Então, por exemplo, no cenário biometano, a gente utilizou o PSA para purificar, para o processo de upgrade. Mas esse sistema, ele tem muita perda de metano no processo de purificação. Então, a gente já está trabalhando no ano 2 com um cenário que é membrana. Então, utilizando membrana, né, para purificar o biogás, que as perdas são bem menores. Né? Aqui a gente discutiu, né, as emissões de carbono, né, mas a gente viu ali que não adianta você melhorar uma categoria e piorar em outra, né? Principalmente quando a gente fala em sustentabilidade. Né? Aqui até coloquei assim, que aqui a gente falou dos benefícios ambientais, mas também em muitas plantas a gente quis ir um pouco para a parte social e levantar, por exemplo, o número de empregos gerados, né? A gente levantou também esses dados, que é trabalhar com eles também. E tem uma outra equipe do BEP, dentro do BEP, que está trabalhando com a parte econômica, que é justamente
é a parte de modelos de negócio, né? Não adianta a gente também fazer um modelo de negócio que ambientalmente é bom, mas que não se paga, né? Então, tem toda uma equipe trabalhando com levantamento de custo, né, desses processos, né? E aqui uma coisa assim, que quando a gente apresentou esses valores, né, para os responsáveis das plantas, a gente trabalhou com 12 cases, né? Aqui eu estou apresentando 3. Eles têm muita dúvida de como valorizar esses benefícios ambientais, né? Como gerar crédito, vender esses créditos. Então, a gente está até em parceria com o Instituto Totum, que justamente tá vendo como a gente faz esse selo verde, né? Esse selo para as plantas que realmente, né, fazem essa valorização do biogás na hora de vender, né, os créditos. E aqui a importância, né? Eu acho que muito do que a gente está fazendo hoje aqui, né? Conexão entre pesquisa, indústria e mercado, né? Para o setor de biogás, para o setor de resíduo, né? Porque a gente tem esse levantamento de inventário, né? Para você quantificar essas entradas, saídas, né? Você tem que ter uma parceria com a pesquisa, né? E aquilo que eu comentei no início, né? A gente está em elaboração agora, que serão publicadas no início do ano que vem, aterro sanitário real, biodigestão seca, né, a metanização seca, que até tenho conversado bastante com o Bernardo Ornelas, aí do DESA também, né, do DESA, gasificação de resíduos, que a gente fez parceria com a Energia Limpa, que está com uma unidade em Mafra, de gasificação de resíduo sólido urbano, né, então a gente está trabalhando com essas parcerias, né, e já estamos, né, validando com eles os resultados, fazendo ajuste para publicar no início do ano que vem. E discutindo um pouco mais esse potencial de descarbonização do Brasil por meio do biogás, né, teve a COP26, que acho que vocês viram que falou muito do potencial de emissões evitadas de metano, né, que o Brasil assinou lá que ia fazer ia reduzir, né, em 30% as emissões de metano. E o potencial de descarbonização, o Brasil também aumentou a meta para 50%, né? Então, esses cases que a gente avaliou, a gente viu o quanto, né, de quilo de CO2 equivalente por ano, né? Claro, com a fronteira da CV, né, que consegue de descarbonização. Então, o cenário elétrico, a gente fez a projeção, porque lembra que até eu falei que tem uma equipe do BEP que trabalhou só com o potencial de biogás a curto prazo no Brasil. Então, a gente cruzou com o potencial de geração de resíduo lá, né, no setor sucroenergético, e só no setor sucroenergético consegue quase 20 bilhões, né, de quilo de CO2 por ano, se todo o potencial do setor sucroenergético fosse aproveitado. Da resíduo sólido urbano também, ali, ó, quase 25 bilhões de quilos de CO2 equivalente só, né, se todo o potencial de geração de energia elétrica e biometano fosse aproveitado. E quando vai para potencial de emissões evitadas de metano, foi através do inventário. Então, a gente pegou todos os inventários e viu quanto que se evitaria de metano do cenário base para o cenário elétrico e biometano, né, em termos de metano no Brasil. Tá? Então, aqui, né, comparando assim, o quanto que isso representa, né, no saneamento, né, nesses cases que eu apresentei, no saneamento e na indústria sucroenergética. Né? Então, a gente viu que no Brasil, né, agora que falou em redução de 50%, e se a gente comparar em relação ao R5, né, que foi o que eu foquei aqui, só esses cenários, né, representariam 3% no cenário elétrico e 3,6% no cenário biometano da meta de redução do Brasil, né, que ele se comprometeu, né, agora na última COP. E a meta pelo Brasil no compromisso global de metano, né, de redução, né, então a emissão em 2020 foi 20 bilhões de toneladas de metano, então com a meta, né, que ele se propôs seria 6 bilhões de toneladas, né, e só nos cases que eu apresentei, né, se todo o potencial do Brasil a curto prazo fosse aproveitado, ele conseguiria 18%, né, no cenário elétrico de redução, né, desses 6 milhões. Bom, eu acho que deu até meu tempo. Eu acho que a gente pode discutir. Deixa eu parar aqui de apresentar. Não sei se eu falei muito rápido, mas também fiquei preocupada com o tempo. Mas estou aqui para tirar alguma dúvida, sugestões, críticas. Karina, queremos agradecer muito, viu, a sua receptividade ao nosso convite, né? Também já agradeci ao Fábio Bianchetti por ter feito a ponte entre nós e a sua disponibilidade toda de selecionar alguns casos alinhados com o interesse nosso aqui do grupo, né? Voltado para a indústria, voltado para resíduos sólidos urbanos
Então a gente só tem muito a agradecer, você está trazendo assim algo muito prático, não é, do que você está trabalhando no momento. Vamos ter na segunda parte do encontro discussões ricas, não tem a menor dúvida disso. Uhum. Então, seguindo aqui com a dinâmica, nesse momento eu vou passar a palavra ao Lindomar Gonçalves, professor da Unifei, campus Itabira. Ele faz parte daqui da nossa equipe de organização e está convidado também como comentarista, né? Então, o Lindomar vai ter aproximadamente 10 minutos para estar destacando alguns pontos, né? Ao final da fala, o Lindomar vai devolver aqui a palavra para mim, para a gente finalizar esse primeiro momento do encontro, certo? E, no segundo momento, abrir sim a interação, aí, a participação ampla do público. Lindomar, o microfone está com você, agradecido. Boa noite a todos. Boa noite, Karina. Parabéns aí pela apresentação, os cases muito interessantes. É muito interessante ver a aplicação da CV. A CV é uma ferramenta em potencial aí para decisões aí aliadas à sustentabilidade, né? Uma ferramenta em potencial. Hoje tem vários softwares, né, que se utiliza aí para a CV. Você apresentou um deles, que é o Cima Pro. Temos outros utilizados, como Gabi, Humberto, o Eco, o OpenLCA, entre outros. Como você bem disse, né, aqui uma grande importância da CV é você definir qual metodologia a ser aplicada. E o banco de dados é um grande dificultador, né? Sabemos que o banco de dados mais utilizado é o EcoInvent, que é um banco de dados suíço, né? Que é o banco que a gente tem mais robusto, ele constantemente alimentado, foi alimentado aí, atualizado em meados de 2019, né? Temos também, ainda bem, né, aí o Banco de Dados Nacional do Brasil, que as empresas ou os pesquisadores têm a oportunidade de estar alimentando esse banco de dados mediante um cadastro. Isso é muito importante, como você bem disse, para estar mais próximo à nossa realidade, porque outros países têm características, têm peculiaridades que vai estar dificultando uma análise. A CV, então, trabalhando com a entrada e saída, né, você consegue ver através de um processamento quais impactos estão gerados, qual que é o gargalo do seu processo para você atuar ali de forma consistente, né, seja ela uma ferramenta agora de resgate de carbono, que tem sido muito bem discutido e está em voga no mundo, ou seja, outra análise ou outro plano de ação aí para estar mitigando aí essas questões. Bem, agora falando um pouco, depois eu retomo, que eu vou colocar duas transparências, falando um pouco de resíduos sólidos, né? Em 2015, o Brasil aí teve um registro de em torno de 58% de geração de resíduos sólidos que tem o devido destino e em torno de 32% não tem o destino adequado, né? Com uma geração per capita de 1,07 quilos de resíduo por pessoa. Então, é um dado preocupante, é um dado alarmante. Se você for colocar em termos de toneladas, você vai ter para o resíduo que tem um devido destino 79 milhões de toneladas contra aí 29 milhões de resíduos que não têm a tratativa adequada. Em 2010, o Brasil, ele, através criou, né, o programa aí de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, né, através aí de programas instituídos na década de 1970, de países desenvolvidos, para estar aí atacando de forma consistente aí a questão da tratativa de resíduos, mas ainda o maior destino está relacionado a realmente a disposição em aterros, o que se é mais praticado hoje, né? Teve um aumento aí de em torno de 1,7% da geração contra um crescimento de 0,8% da população. Isso é inconsistente com que teve uma redução aí na economia, uma recessão, né, da atividade econômica de em torno de 3,8%. Então, teria algumas soluções para se trabalhar aí a questão para realmente trabalhar de forma eficiente, de forma sustentável, aí a tratativa aí com os resíduos sólidos urbanos, né? Uma delas, né, seria a coleta de material reciclável, né?
se for olhar hoje, você tem em torno de um prejuízo de 2,5 milhões de dólares por não estar ali fazendo a reciclagem de resíduos que está sendo destinado ao aterro, né? Um outro ponto também seria aí seria a coleta, processo de reciclagem, né, de acordo com a Lei 2.305, de agosto de 2010, que determina o trabalho, né, com a gestão de resíduos, com geração de energia, com a não disposição em aterros abertos. Isso deveria ter sido, aí, de acordo com o INPE, em 2014, não poderia ter mais disposição em aterros abertos, mas ainda se tem, né? A aplicação de logística reversa através de convênios com empresas, mediante isso geraria um menor impacto ambiental e, ao mesmo tempo, proporcionaria uma redução de custo aí para as empresas, sendo de grande importância tanto para a sociedade como para o empresariado, né? Ele conseguindo colocar um produto mais barato no mercado com um menor custo, né, com matéria-prima. O Brasil hoje está entre os 10 países que mais se desperdiça alimentos, sendo um país que tem um agronegócio muito forte, tanto desde a colheita, pós-colheita, transporte e também aí no varejo com perdas aí de quebras, né, de alimentos, de produtos aí, sabendo que a geração num aterro você tem uma grande quantidade de material orgânico, né? A quantidade maior está em material orgânico, em torno de 52%. Então temos grandes desafios aí falando de ACV, tanto na indústria como a ACV ela pode ser aplicada também, né? A ACV você consegue determinar qual que é a melhor rota, qual que é a melhor rota que você consegue, por exemplo, se é marítima, se ela é terrestre, você consegue ver qual o menor impacto, né? Você apresentou vários casos aí da CV aplicada dentro de um processo, ela também, né, ela tem uma gama de outras aplicações. E eu vou colocar 2 slides aqui rapidinho, vou tomar muito tempo, não é só para eu conseguir sintetizar melhor aqui as ideias. Estão vendo aí? Sim, já está aparecendo. Então, assim, para fazer uma conclusão geral e fechar aí uma discussão entre a CV dentro da indústria e também a gestão de resíduos sólidos urbanos, aqui é uma visão de negócio, né, através da abordagem de pensamento do ciclo de vida. Você tem, então, começando da extração, né, tipo de matéria-prima, hoje a engenharia de materiais tem evoluído muito, o uso de nanomateriais, entre outros, para você ter uma menor geração de resíduo, um menor impacto. Se você pegar a Alemanha e Dinamarca, você tem de 600 a 700 quilogramas per capita de geração de resíduo, né? Devido, claro, à consciência ambiental que se tem e também o alto nível de automação e tecnologia. Métodos de extração, impactos sociais, se fala também, hoje a CV muito impacto social, que a CV traz, né? O que aquela indústria inserida numa sociedade, o que ela vai modificar ali em termos de PIB, em termos de impactos sociais. Aí vem a produção, que entra um pouco de conceitos como ecodesign, métodos de produção eficiente, lucro financeiro, fornecedor, que vai entrar, então, aí, questão de produção eficiente, impactos ambientais e, logicamente, custos. E o consumidor, é importante ele saber que aquele produto foi produzido com o menor impacto ambiental possível, né, com menor custo, e que aquele produto ele pode retorná-lo, então, para o fornecedor, para a empresa, para ela estar retrabalhando e gerar o menor impacto possível. Que aí entraria na questão do pós-uso, né? Aí, então, uma visão aí de negócio aí, com análise de vida. Agora, dentro da gestão de resíduos sólidos urbanos, né, e vem o princípio de educação ambiental, de acordo com o PNEA, que entraria aí a questão, primeiro,
a individualidade cultural, né, um enfoque humanista, holístico, participativo da população, interdependência entre meio natural e socioeconômico, o pluralismo de ideias e concepções, a vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais, a questão de continuidade, permanência do processo educativo, que seria o PDCA, e então a permanência desse processo educativo, a educação, então, da população, da sociedade, para a menor geração possível e a conscientização socioambiental que se deve ter cada um. Seria isso, se alguém tiver alguma dúvida, obrigado. Muito bom, Lindomar, agradecido, viu, pelos seus comentários. Esse momento é um momento de transição, né? Agradeço, viu, Lindomar, muito bom. E eu estou plenamente confiante que a gente vai ter uma discussão rica agora na sequência. Então, eu vou encerrar, né, essa primeira parte do encontro, ou seja, finalizando a gravação. Por quê? Porque nós ficaremos totalmente à vontade, né, para nos manifestarmos com contribuições, com perguntas, né, com dúvidas e seguir, então, com o nosso evento. Novamente agradecido, gente, satisfação. Finalizando a gravação agora.